Bom dia, né, a todos e todas, né, espero que estejam todo mundo, né, bem, né, com saúde. É muito bom estar de volta aqui, né, ao curso de especialização em tecnologias educacionais, né, como o professor Denilson aí informou, né, que vai seguir o seu fluxo das atividades, mesmo em virtude, né, desse momento que nós estamos vivenciando na instituição, até porque é um curso que é financiada por uma agência de fomento externo, que é a CAPES, né, que nós temos, né, um, muito bem, Vilimarco, que nós temos um edital, e tanto todos os formadores como os tutores, né, foram selecionados a partir desse edital, então nós temos um prazo para cumprir as nossas atividades, né, e como o professor Denilson bem informou, né, nós iniciamos hoje, com esse encontro síncrono, a disciplina de metodologia da pesquisa em educação, né. E aí alguma pessoa perguntou aqui no chat, né, mas quantas laudas esse artigo, assim, de uma forma específica, nós não vamos tratar, né, de algo muito, vamos dizer, focado para o artigo nesse momento, né. O que é que nós vamos trabalhar nessa disciplina? Como eu produzo pesquisa, como eu desenvolvo trabalhos científicos. Então, esse é o viés que a disciplina vai trazer. Mas, como o professor Denilson bem colocou, né, na fala dele de apresentação da disciplina, essa é uma disciplina que ela vai ser super importante e ela vai, claro, né, auxiliar a vocês no processo do TCC de vocês, principalmente no que se refere às dimensões metodológicas, certo? Então, assim, nós agora vamos conhecer mais a respeito de metodologia da pesquisa, certo? E depois é que vocês, né, de uma forma mais específica, vão estar tratando sobre o TCC, ok? Então, essa é uma disciplina que tem 40 horas, né? Então, como é que nós planejamos essa disciplina? Vai ser falado na aula de hoje, né? Que esse primeiro momento nós destinamos para isso, né? O segundo momento nós vamos tratar sobre o conteúdo da aula 1. Então, essa disciplina, as unidades, as aulas, elas serão abertas. Luciana, você quer fazer alguma pergunta? Acho que o microfone está ligado. Tudo bem. Acho que foi sem querer. Então, nessa disciplina, certo? Nós pensamos, nós planejamos, e cada unidade, cada aula vai ficar aberto durante 2 semanas, certo? Então, gente, uma coisa que eu já solicito, imagina, né? Já solicito a vocês, né? Que, primeiro, eu preciso compreender o conteúdo, né? Então, assim, eu vou estudar o material teórico ou documental, certo? Ou até mesmo imagético, que a aula traz, que a aula solicita, para depois realizar a atividade, né? Até nós estávamos conversando, né, na reunião de planejamento, que foi na quarta-feira dessa semana, né? Então, nós estávamos conversando, e aí os tutores gostaram muito da proposta, porque nós vamos deixar as aulas abertas durante 2 semanas, né? Para quê? Para que vocês possam estudar as temáticas que serão tratadas nas aulas. Por quê, gente? Não dá para querer estudar e entregar a atividade, ou participar do fórum, ou realizar a pesquisa na sexta-feira, às 18 horas, uma vez que no sábado, normalmente, as aulas elas já estão se encerrando,
né? Por quê? Porque, professor, não é isso. É porque todos nós assumimos um compromisso, né? E esse compromisso, ele faz parte de quê? Da formação de vocês. Aí lembrem-se, nós discutimos isso na disciplina de Fundamentos da EAD, que isso também faz parte da EAD. Ora, do perfil discente na EAD. Ora, positivamente, quando o estudante ele exerce a sua autonomia, ele faz o seu cronograma de estudos no decorrer da semana, né? Ora, se o estudante ele não tem essa autonomia e principalmente a disciplina nos seus estudos, ele acaba que vai se perdendo no transcorrer da semana e principalmente no momento em que as aulas elas vão sendo liberadas, né? Então, mas eu vou ter 2 semanas. Sim, vocês terão 2 semanas. Aí lembre-se, essa organização, ela depende muito da rotina de cada um. Diz, poxa, professora, mas nós já estamos no final do segundo semestre, nós já, de repente, desenvolvemos toda uma sistemática de estudo. Será que vocês já desenvolveram toda uma sistemática de estudo? Será que vocês realmente estão nesse ritmo de buscar o que está lá apresentado nas aulas, de fazer as atividades, mas principalmente de estudar mais sobre os assuntos que estão sendo tratados? E a Amanda aqui já está respondendo, né? Então, isso requer a gestão do tempo. O que é bacana? Em termos, né, de... Pois é, Reinaldo. O que é bacana em termos de especialização, da própria metodologia que a especialização está adotando, né? E aí, quando eu falo metodologia, eu vou fazer referência ao caminho. Mas o que é importante é que vocês estão tendo uma disciplina por vez. Eu já fui, né, tanto formadora como tutora em outros cursos de especialização, outras especializações, em que eram 2 disciplinas simultâneas, certo? Ok, então assim... Muito bom dessa forma, professor. Bom. Com certeza, Vilema, é um desafio maior. Então, vocês precisam também atentar para essa oportunidade e dizer assim, como eu vou gerir o meu tempo? Hoje eu vou dedicar 30 minutos, 15 minutos. Mas é preciso você ter um acesso efetivo no ambiente virtual, é preciso você esclarecer as dúvidas, também nos encontros síncronos, e é preciso você buscar os tutores e a tutora para poder estar sanando as suas dúvidas. Por quê? Porque muitas vezes essa comunicação, ela não é fluida. Então, assim, eu tenho uma dúvida. Então, eu vou perguntar aqui no grupo do WhatsApp da turma que o meu tutor não está, né? Que aí é a história do grupo paralelo, né? Que é o grupo que vocês fazem os desabafos. Aí você tem uma dúvida, aí você vai retirar essa dúvida com alguém que também não entendeu. Mas eu sei que tem, que alguém, né? Com alguém também que não entendeu. E aí, como se você tem dúvida, né? E se teu colega de turma também tem dúvida, como é que ele vai poder te ajudar? Como é que ele vai poder te orientar? Então, é muito importante. Primeiro, o estudo, né? Porque se eu não estudo, eu não compreendo. Não compreendo. E segundo, a humildade de sempre estar aprendendo e dizer assim, olha, nisso aqui eu tenho dúvida. Não ficou claro. O que é mesmo que eu preciso fazer? Certo? Então, certo? É super importante vocês fazerem... Pronto. Aí, Juliana, né, você já mapeou
uma lacuna que você tem. Como é que você pode ir se melhorando nessa lacuna? Porque às vezes você diz assim, né? Ah, mas todo mundo quer o 10 na atividade. Mas será que eu cumpri os critérios ou as rúbricas que estão indicadas para essa atividade? Pedindo lógico, a divindade, viu, Adson? Ela nos ajuda. Mas a gente precisa o quê? Buscar ajuda do tutor, da tutora, para poder nós podermos esclarecer, ok? Então, nós vamos, assim, essa, né, é a primeira boa notícia, de nós termos as 2 semanas para cada aula, né, para cada unidade. Então, isso já fortalece bastante, certo? E a nossa disciplina, né, qual é o nosso roteiro do nosso primeiro diálogo, né? Primeiro, quem somos, que é a apresentação da equipe de formação, né? Então, nós tínhamos uma composição dessa equipe inicialmente, quando nós estivemos juntos e juntas lá na disciplina de fundamentos da EAD, né? E agora, como esse tempo passou rápido, né, gente? Depois, nós vamos ter como pontos de partida a aula 1 e a aula 2. Esses serão nossos pontos de partida, né? Por quê? Porque são as aulas das semanas que virão, né? Dessas semanas aí adiante, certo? E na semana que vem, no sábado, né? Já salvem essa data, né? Já organizem-se, nós também vamos ter encontro síncrono. Então, vamos ter 2 semanas, 2 sábados de encontros síncronos, né? Para que a gente possa tratar sobre as aulas 3 e aula 4, certo? E vamos ter a apresentação da sala virtual. Hoje, certo? A sala virtual, ela está criada no Moodle, mas ela não está disponível para vocês, certo? Por quê? Porque falta a equipe do CREAD, mas eu já vou apresentar no Moodle, certo? Mas porque falta a equipe do CREAD liberar os nossos acessos, né? Nem eu estou acessando. Hoje eu vou acessar com o login do professor Denilson, né? Porque ele é que faz o design da sala. Mas assim, aí nem eu, nem os tutores temos acesso, nem vocês. Aí a pergunta que tá, professora, e essa primeira aula vai ser prorrogada? Que é assim que vocês pensam, né? Claro que vai. Então, no calendário, nós temos uma data de início hoje, da nossa primeira aula. Como ela vai iniciar na segunda-feira, 8 de abril, então ela vai ser do dia 8 até o dia 22. Então, sempre vocês vão fazendo esse cálculo, né, de 2 semanas. Então, de 15 dias para a realização das atividades, porque ela seria de hoje, dia 6, ela iniciaria hoje e finalizaria no dia 20. Certo? Aí, na semana que vem, a aula 2 já vai estar disponível para vocês no sábado, porque a disciplina ela já vai estar liberada no sábado. Ok? Então, vamos seguindo, então. Então, esse é o roteiro para esse nosso primeiro momento, né, para o nosso diálogo. Vamos lá. E aí nós temos, né, nesse primeiro momento, a nossa equipe de formação, né? Então, eu, né, professora Lourdes, mais uma vez, né, estarei com vocês nessa empreitada para trabalhar sobre a metodologia da pesquisa, né, em educação, lógico, trazendo um viés para as tecnologias educacionais, porque esse é o foco, né, é o aspecto geral que rege o nosso curso, as tecnologias educacionais, né? Vamos ter, né? E aí, assim, né? O professor Imar, que ingressou na disciplina passada, foi o professor Imar, está aí conosco, né? E aí, se quiser falar um pouco, professor, dá um oi aí para a turma nessa nossa disciplina, né? Que está no polo de Itapipoca. Ok, obrigado. Realmente
a segunda disciplina, que eu estou com uma turma, né, está indo bem, né? Estão bem esforçados e aplicados, né? Espero que estejam também nos horários das agendas. E realmente, EAD é mais obrigação para o aluno do que presencial. O pessoal tem a falsa ideia de que a EAD é mais fácil, mas não, porque a pessoa tem que se autodisciplinar. Então, espero que todos entendam, né, esse novo ritmo, e aí você está aplicado nisso, de querer uma melhor qualidade, não quantidade. Né? E quero agradecer essa oportunidade de estar aqui nessa disciplina e que as turmas sejam bem assessoradas, como já estão, né, desde o início. Obrigado, professor. Eu que agradeço, professor, pela parceria, né? Aí nós temos, né, o nosso querido professor Renê, né, no Polo Oroz, né? Professor Renê, do Bom Dia, né, com vários fãs aqui nesse polo, né? E assim, eu acho que fizeram uma pergunta sobre o rodízio de tutores, foi o Caírton. Caírton, parece-me que nas próximas disciplinas será um outro grupo de tutores, né? Pelo que eu vi. Então, nas próximas disciplinas será um outro grupo. Aí, né? Pois é, então vocês já vão se organizando aí, porque teve o edital, né? E aí precisava fazer uma inscrição para um perfil, e aí serão outros tutores. Isso mesmo. Né? Renê, se você puder dar um bom dia, os seus fãs estão aqui aguardando, né? Eufóricos. Acho que ele não está ouvindo, né? E aí, no polo Tauá, temos o nosso querido professor Matias, né? Que está, eu não sei se o Matias ingressou aqui conosco, eu realmente não vi, gente. Então, o nosso querido... Bom dia. Ah, pronto, está aqui, né? Está pronto, que bom. Né? Bom dia a todos Bom os dia. polos, principalmente ao polo de Itauá, essa turma maravilhosa que tem contribuído bastante, tem que fazer com que minhas expectativas sejam firmes realmente. Temos já terminando a disciplina hoje, uma disciplina mais cansativa, porque foram 8 atividades, conclui hoje, mas que bom que estão dando certo e conta do recado, ok? Muito obrigado, bom dia. Obrigada, professor. Professor, não fala da quantidade de atividades, professor. Queremos sair bem aqui desse encontro, professor, né? Não lembra disso, né? Mas, assim, é o hábito. É isso, gente. E aí nós temos a professora Roberta, né? Que está conosco no Polo de Lavras, assim, que eu fiquei super feliz. Um reencontro, né? Porque a professora Roberta, nós já tínhamos trabalhado há um tempo no Polo, aliás, na UES, né? E aí tive a grata satisfação de reencontrá-la com ela, de reencontrá-la na especialização no IFCE. Né? Olá, Roberta, seja muito bem-vinda. A gente não vai falar de datas, não. Deixa as datas para lá. Eu já falei com os meus alunos, já é a melhor turma de sempre. Meus alunos da Lavras da Mangabeira, muito feliz de estar aqui com vocês e para fazer parte desse grupo e contribuir. Muito feliz. Eles são ótimos, gente. Eu recebi eu fui tão bem recebida no grupo oficial, não no paralelo, né? Mas seja bem-vinda, professora Roberta. E, né, uma pessoa também, né, profissional que é super querido por todos nós, né, que é o professor Jefferson Salles, né, pessoal? Que inclusive já foi ovacionado aqui no chat, né? O pessoal, Jefferson, Aracoiaba e etc. Muitos elogios para o querido professor Jefferson Salles. Obrigado, amiga Lourdes, obrigado. Bom dia, saúde, paz para todos, é o que é mais importante. Muito feliz de estar nesse processo, a disciplina de pesquisa, que é uma disciplina fundamental e que a gente tem que dar todo o apoio e aceitar
ela na parte tecnológica é uma disciplina que parece não ser tão, vamos dizer assim, significante, mas para a pesquisa ela é fundamental para que eles possam continuar no TCC e dar a possibilidade de juntar tecnologia com pesquisa educacional. Então, vamos seguir em frente, que atrás vem gente. Sempre, vamos para frente, né? E aí, agora Jefferson, a tua apresentação estava lembrando daquela disciplina de pesquisa educacional que nós fizemos em 2014, Sim, lá sim. lembra, né? Que foi até uma disciplina concentrada com a professora Isabel, com o professor João, Sim. que até você fez uma contribuição, você apresentando aí, isso me ocorreu, né? Exatamente. Mônica, Prazerzão. sempre bom estar com você e trabalhar com você, meu querido Jefferson. Mônica, tá normal. Me dê um retorno. Tá normal meu som para vocês? Ótimo. Tá ótimo. Tá. Ok, pronto. Obrigada pelo feedback. Talvez, certo, seja a velocidade da sua internet. Pode ser que tenha que aconteça isso, mas aqui, né, pelo feedback que eu tive, tá normal. Né? O pessoal está comentando que tá normal, né? Estão me vendo direitinho? Estão, né? Tá tudo ok, tá? Vamos lá, então, certo? Então, gente, mais uma vez agradeço a parceria de todos esses profissionais que estarão conosco, né, realizando essa mediação síncrona e assíncrona, né, da nossa disciplina de metodologia da pesquisa em educação. E nós começamos, como estava lá na nossa trilha, desse primeiro momento virtual, apresentando o programa de unidade didática da disciplina, que é o nosso PUD, né? E aí eu já faço, né, um vínculo que vocês irão precisar também fazer uma pesquisa no próprio projeto pedagógico do nosso curso de especialização para realizar uma atividade que vai ser uma atividade, viu? Uma atividade bem simples, por favor, pelo amor de Deus, né? Ainda bem que estamos sincronamente hoje, né? Para fazer uma atividade que vai ser na aula 3. E essa atividade, o embasamento dela será um embasamento documental, que é o projeto pedagógico do curso. E aí é sempre importante nós conhecermos qual é a proposta da disciplina, até para poder avaliar se a disciplina ela contempla essa proposta, né? Então, assim, o curso ele tem um projeto pedagógico. Será que esse projeto pedagógico ele realmente, né, busca cumprir os objetivos dessa especialização? Então, por isso que é importante, nesse primeiro momento, vocês conhecerem qual é o projeto pedagógico da disciplina, certo? Então, na nossa ementa, nós vamos trabalhar sobre o conhecimento científico e a pesquisa educacional, né? Lógico, a gente não vai ter uma imersão, né, em duas dimensões iniciais quando nós vamos tratar sobre o conceito de ciência, que é o que é ciência e o que é senso comum. Por quê? Porque vocês já devem ter debatido sobre isso, tratado no curso de graduação, né? Então, aqui nós já estamos num curso de pós-graduação. Aí nós vamos partir desse conhecimento do que é ciência, né? E aí vamos fazer uma relação entre ensino, pesquisa e tecnologia. Certo? Será que existe uma relação entre o ensino, a pesquisa e tecnologia? Né? O professor, como pesquisador na educação à distância, né? Paradigmas epistemológicos de pesquisa, fala, meu Deus, o que é isso? Acalmem-se. Nós vamos tratar isso na próxima aula, porque é um conteúdo que vai ser trabalhado na aula 4, né?
E aqui, assim, os paradigmas, claro que eles serão apresentados. Sim, posso sim, certo, gente? Mas, assim, esse material de hoje, ele não tem muito conteúdo, certo? Da próxima semana vai ser um material mais robusto, viu, Jess? Em relação a conteúdos, certo? Mas nós disponibilizamos sim. Até vou pedir para colocar na biblioteca da sala virtual. E essa biblioteca nossa, certo? Vai ser uma biblioteca que vocês vão precisar recorrer bastante, certo? Nessa biblioteca. Por quê? Porque é uma biblioteca que vão ter materiais para a realização das aulas, mais os referenciais documentais, teóricos e também alguns vídeos que vocês vão precisar para a disciplina. Então, a nossa biblioteca vai ser uma biblioteca bem frequentada, né? Diferente, mais acessada dessa vez, porque a disciplina ela também traz um outro viés, diferente da disciplina de fundamentos da EAD, certo? Então, aqui nós vamos ter uma outra, a nossa proposta ela é outra, até porque a temática também é outra, né? Aí nós vamos tratar sobre tipos de pesquisa em educação, né? Vamos tratar sobre técnicas de coleta, organização e análise dos dados, né? Então, assim, sempre vamos dialogar muito sobre isso. Quando se fala em pesquisa nas mais diversas áreas, certo? Não só na educação. Às vezes eu tenho contatos também na área da saúde, no próprio mestrado de ensino na saúde, eu sou convidada muitas vezes para participar de algumas bancas, mestrado, né? Seja bancas de qualificação ou bancas já de defesa, ou bancas de defesas, né? De dissertações. Então, muitas vezes, quando o estudante ele pensa em pesquisa, ele já pensa logo em aplicar um questionário. É a primeira coisa, o foco dele, mas você vai pesquisar sobre o quê? Eu vou pesquisar sobre as dificuldades tecnológicas dos estudantes do ensino médio. Como é que você vai fazer isso? Com questionário. O foco está muito vinculado ao instrumento. E não necessariamente, né? Para se fazer pesquisa, para se fazer ciência, eu preciso da aplicação do instrumento. Ou eu preciso da realização de uma pesquisa empírica. Pensem nisso. Até porque, né? Muitas vezes a gente diz assim, pronto, eu coletei o dado, eu tenho o dado. Mas o que é que esse dado, o que é que esse achado, ele me diz? Você precisa organizar. Para poder fazer o quê? A análise dos dados. Porque muitas vezes você aplica um formulário, você aplica você faz uma entrevista, né? Às vezes, assim, sempre nos primeiros ensaios, a gente vai fazer realmente um ensaio, é um ensaio mesmo, é um pré-ensaio, vamos chamar assim, antes do TCC. Você diz, eu quero fazer a entrevista. Quero entrevistar 20 pessoas. E aí eu vou e pergunto assim, mas assim, e o seu tempo para isso? Já que muitas vezes vocês comentam, né, da correria, da nossa correria, né, gente? Todos nós temos muitas atividades, muitas ocupações, muitas coisas. Nós já comentamos dessa correria, e aí você vai dizer assim, mas eu quero entrevistar 20 pessoas. Você está com tempo, hein? Porque, assim, não é só, gente, a aplicação do instrumento, mas é o quê? É a análise dos dados. O que eu tenho constatado, né? Nesse tempinho de trajetória de pesquisa, né, nas minhas experiências, que as pessoas, elas coletam os dados, certo? Mas quando chega na análise, elas não conseguem analisar a partir de uma técnica científica. Ok, ela achou o dado. A pessoa, assim, o sujeito, o entrevistado, disse isso, ok. Mas qual é o vínculo que isso tem para a ciência? Como é que esse trabalho ele vai
melhorando, né, a nossa sociedade nos mais diversos âmbitos. Então, aqui nós também vamos tratar sobre a análise dos dados. É por isso que o professor Denilson disse que essa disciplina, né, ela vai ser o quê? Uma introdução, certo? Para a disciplina de TCC. Wilson, uma análise de dados, né, científica, é uma análise que você recorre a técnicas específicas. Então, por exemplo, você vai analisar a partir de categorias. Professora, eu vou utilizar um software para fazer essa análise dos dados. Né? Na verdade, assim, o software ele vai te organizar, vai te auxiliar na análise dos dados. Mas, certo? Ele vai, na verdade, organiza os dados, mas quem analisa é você. Mas eu quero, professora, fazer análise de conteúdo. Certo? Informação. Isso mesmo. É isso mesmo, cara. Mas eu quero recorrer à técnica da análise de conteúdo. Não, professora. Eu quero fazer análise do discurso. Porque eu estou realizando entrevistas. Então, a gente vai tratar sobre isso quando nós estivermos falando sobre a análise dos dados, porque isso também vai auxiliar vocês a pensarem nos trabalhos de conclusão de curso, né? E quando nós, né, estamos fazendo ciência, nós também precisamos atentar para as dimensões éticas na pesquisa. Então, existe uma resolução própria, né? Não é uma resolução da área de educação, mas é uma resolução da área da saúde que trata sobre a pesquisa com seres humanos, né? Que trata dos aspectos éticos. Que é quando você, pesquisador, pesquisadora, se compromete que essa pesquisa que você está promovendo, que essa pesquisa que você está desenvolvendo, ela não causará danos, né, de nenhuma forma aos sujeitos que irão participar dela. E nós, IFCE, temos um comitê de ética. Né? Então, todos e todas que querem fazer as suas entrevistas, né, que querem aplicar os seus questionários, que vão se propor a fazer uma oficina, né, porque querem, né, fazer uma aproximação com a pesquisação, né, que é um tipo de pesquisa, com a pesquisação, vão precisar submeter, certo, um projeto no Comitê de Ética e Pesquisa, que é o CEP. Que, inclusive, é um... E aí eu vou falar, né, como pesquisadora, que é um comitê na nossa instituição que funciona muito bem. É super organizado, que tem uma página, né? Então, que vale muito a pena conhecer qual é a proposta que o Comitê de Ética e Pesquisa no IFCE traz, né? Porque ele ajuda a entender o que é a ética em pesquisa. Inclusive, vou colocar aqui, né, o link para quem tiver já curiosidade de conhecer mais sobre ética, né, na pesquisa. Já vou colocar, disponibilizei aqui o link via chat do Comitê de Ética e Pesquisa no IFCE. Oi, Ceissa. Você vai fazer alguma pergunta? Tá, então essa é a ementa que nós temos para a disciplina. Isso, né? Isso mesmo, viu, Caio? Muito bom. Vamos lá. Então, né, seguindo aqui, aí nós vamos ter os objetivos, ó, né? Próximo é o programa, vamos ter os objetivos. Então, qual é o nosso foco nessa disciplina? Né? Nós temos os focos, né? Se envolver seres humanos, Joana, sim. É preciso submeter ao comitê de ética da instituição, né?
No caso, ao Comitê de Ética do IFCE. Precisa sim. Mas, assim, eu tô trazendo o viés, né, de um procedimento. Então, se vocês, né, forem fazer isso, vocês vão fazer no início do TCC. Calma, aqui não vamos tratar do TCC de uma forma específica, certo? Nós vamos falar sobre metodologia da pesquisa, para que vocês já comecem a pensar sobre esse trabalho de conclusão de curso. Como o professor Denilson bem comentou, né, que pode ser um artigo, no máximo, se não me falha a memória, 25 páginas, ou 20 ou 25, tá? Agora eu realmente não lembro. E um trabalho de conclusão de curso mais robusto, né? Que aí, com no máximo 50 páginas. Então, vocês têm essas duas opções, certo? Tudo. Joana, essas informações de submissão em revistas e tudo, aí você precisa ver com a coordenação e com o seu orientador, orientadora, né? Porque, como eu te disse, isso já vai ser realmente, lá no TCC, já vai ser mais adiante. Aqui, né, de uma forma específica, o que vocês precisam saber, né? Sair daqui, compreendendo os aspectos da pesquisa educacional, porque esse é um objetivo da nossa disciplina, né? Entender a relevância dos paradigmas da pesquisa, né? Dos tipos de pesquisa em educação. Mas é melhor a pesquisa qualitativa. Não, mas a pesquisa quantitativa ela é super importante. Nós precisamos fazer pesquisa quantitativa. Ok, né? Mas a pesquisa mista, então conhecer esses tipos de pesquisa é importante, né? As técnicas de coleta, então, nós citamos, né? Por exemplo, a entrevista ela é uma técnica de coleta, né? O questionário, ele é um instrumento de coleta de dados. A observação, participante ou não participante, é uma técnica de coletas. Joana Dark está dizendo aqui o grupo focal. É uma técnica de coleta de dados, né? Mas aí é uma técnica tão específica, tu é da área da saúde, Joana? Porque se usa muito na saúde, né? O grupo focal ou nas ciências sociais. É por isso que eu te perguntei, quando você falou em grupo focal. Porque o grupo focal é uma técnica que, para ela ser aplicada, né? Né? Ela precisa de um tempo. Porque você vai marcando as sessões com o grupo, então ela é uma técnica que precisa desse tempo, né? Como também uma pesquisa, vou fazer pesquisação. Mas o que você conjuga de pesquisação? Muitas vezes você pode escolher uma técnica que ela se aproxima da pesquisação, mas não necessariamente será uma pesquisação. E o nosso terceiro objetivo é conhecer o processo de ensino com pesquisa na educação. Trazer esse viés, né, de que as pessoas, elas precisam, né, trabalhar na sala de aula com a pesquisa, né, sair dessa perspectiva de que o estudante, ele está ali só para receber, né, mas, na verdade, é super importante que ele se prepare para as aulas, antecipadamente. A partir do que os conteúdos que serão trabalhados, ou as temáticas que serão trabalhadas, e isso tem a ver com o quê? Com o processo de ensino com pesquisa. Então, esses são os nossos 3 objetivos, é o nosso, vamos dizer, que é o nosso foco nessa disciplina, certo? A disciplina, ela se organiza em 3 unidades, certo? São 3 unidades e 4 aulas, né? Então, a primeira unidade, ela é pesquisa educacional e as suas abordagens. Então, iniciando pelos paradigmas de investigação na educação,
Então, paradigma positivista, crítico reflexivo, humanístico, então, são paradigmas que nós tratamos na área da educação. Aspectos quantitativos, aspectos qualitativos, né? Desculpa, quantitativos ficou repetido 2 vezes, mas é qual e quant aqui. E processos mistos de investigação, que são pesquisas que trazem tanto a abordagem mista como a abordagem qualitativa como a abordagem quantitativa, certo? Aí também, viu, Zélia, tem essa perspectiva da bricolagem, né, científica, que aí, na verdade, assim, alguns termos, que são termos que vão surgindo mais recentes, né, porque a bricolagem, ela é uma proposta que vai sendo desenvolvida por alguns autores franceses, né, quando você vai trazendo para o paradigma, ou você vincula a abordagem a outras circunstâncias, né, são posturas de investigação, que não é um paradigma, mas ao mesmo tempo não é uma abordagem, mas ela está, vamos dizer, na interseção entre as duas nomenclaturas, né? Então, quando você encontra essa bricolagem científica em literaturas mais recentes, né, de 2000, 2002, 2005, né, e os autores franceses, eles trazem muito isso. Por exemplo, na minha tese, quando eu escrevi a tese, eu não adotei uma abordagem, né? Por que eu não adotei a abordagem? Porque um paradigma, aliás, porque meu orientador, nas pesquisas dele, ele não tem assim, não segue à risca, porque normalmente você vai seguir uma sequência, né? Você primeiro vai dizer qual é o seu paradigma de pesquisa, e tudo você vai justificando. Ah, porque eu gostei. Não, precisa ter uma justificativa científica, precisa ter uma justificativa para a área, né? Precisa ter uma justificativa. Alguns autores, né, como a própria Minayo, quando ela trabalha, né, sobre o significar, a relevância da sua pesquisa, precisa ter uma justificativa também social, e é importante que se tenha uma justificativa pessoal. Então, quais são os motivos por que você escolheu determinado tema? Porque muitas vezes surge na área da educação, principalmente, né, quando a gente tem uma inquietação, e essa inquietação ela vai nos auxiliando na pesquisa, certo? E aí, assim, o meu orientador ele não tinha essa exigência assim, não, você vai explicar o paradigma, depois você traz a abordagem, você vai dizer a técnica, o método que você escolheu, tanto que método a gente nem utiliza assim, nem traz aqui na disciplina, você vai dizer o método, e aí você vai especificar qual é, né, o seu tipo de pesquisa, que alguns autores, o seu tipo de pesquisa ele está vinculado aos objetivos, e por esse tipo de objetivos, é uma pesquisa que se conjuga dessa forma, né? Depois, as técnicas de coleta, os instrumentos de coleta, né, e a análise dos dados. Então, alguns orientadores, eles seguem todo esse ritual, né? E o meu orientador de doutorado, não. Ele, olha, aqui, que isso é uma característica de pesquisador dele. Aqui nós vamos partir da abordagem. Mas o que foi que ele adotou? Ele adotou uma postura investigativa, né, que se chama postura cartográfica. Aí, quando a Zélia colocou aqui a bricolagem científica, né, aí eu lembrei automaticamente da postura cartográfica, porque fica nessa interseção entre paradigma e entre abordagem, para alguns autores. Que o que é uma postura investigativa? É quando o pesquisador ele faz uma opção, né, lógico, justificando a partir da ciência porque a opção foi feita,
certo? Então, aí, na verdade, nós trabalhamos com uma postura de investigação que se chama postura cartográfica. Inclusive, nós temos um artigo publicado, né, explicando o que é essa postura cartográfica. É assim, né? Hoje eu já falo com mais tranquilidade sobre, já escrevo também melhor sobre isso. Mas no começo, para mim, foi muito doloroso, porque era algo novo, que se assemelha muito à bricolagem, mas que não é bricolagem. E aí nós tivemos que praticamente organizar essa postura, certo? Aí o John, né, tá falando que a observação de uma significativa dificuldade na análise dos gráficos, o âmbito da pesquisa pelos alunos seria as orientações para esclarecer esse aspecto, né? John, a gente não vai tratar de uma forma estatística aqui, né? A partir dessa análise dos gráficos, a gente não vai tratar, porque também não tem nem tempo, né? Essas 40 horas, mas aí a gente pode, de repente, depois marcar um outro momento, né? A gente pode conversar sobre isso. Mas muitas vezes está na dimensão de interpretação desse dado, né? O que é que o dado me diz a partir desse gráfico, né? Gente, só ligar aqui o computador na tomada, tá? 30 segundos. Então, assim, já voltando. E aí, essa vai ser a nossa primeira unidade, né? Não necessariamente nessa ordem, né? Nós vamos trabalhando no decorrer das aulas, mas já apresentando o que vocês vão encontrar na disciplina, né? A segunda unidade, ela vai tratar sobre técnicas de pesquisa e os aspectos éticos, né? Então, essas técnicas de pesquisa, revisão de literatura, às vezes, assim, principalmente na área das ciências humanas, né, e sociais, eu já tive participando de eventos, e a pessoa vai dizer, mas você só fez uma revisão de literatura? Gente, a revisão de literatura, ela é algo, né, ela é uma técnica de pesquisa, e ela demanda muito tempo e dedicação de quem faz pesquisa. Então, assim, não é só uma revisão de literatura, né? Certo? É difícil, né? Com certeza, né, José? Porque, assim, você vai muitas vezes, né, fazer as categorizações do que você quer investigar, você vai definir, partindo da definição do seu objeto, né? E aí, se ela for uma revisão, né, como você está bem comentando aqui, está apresentado aqui no slide, né, sistemática, integrativa, aí é que ela vai realmente dar trabalho. Por isso que eu comentei quando estava trazendo lá a ementa, que fazer pesquisa não é só aplicar instrumento. Porque quando você vai pensar numa pesquisa, aí no nosso caso, né, assim, de vocês, principalmente, do TCC, que muitos de vocês, inclusive, né, eu auxiliei na seleção dos estudantes, vocês já têm, inclusive, outras pós-graduações, né, muitos de vocês que já têm uma experiência inicial de pesquisa, você já pensa logo, é aplicar o instrumento, e não é. Existem técnicas que vocês podem, né, recorrer a isso, certo? Vocês podem recorrer e vocês devem recorrer para fundamentar, né? Então, estado da arte e estado da questão, que são diferentes, né? Alguns pesquisadores dizem que é a mesma cor, mas não é, certo? Pesquisas bibliográficas, documentais e empíricas. Então, por exemplo, na minha pesquisa, tanto de mestrado como de doutorado, eu utilizei essas 3 técnicas. Bibliográfica, né? Documental e empíricas. Alguns autores até dizem assim, olha, não precisa você dizer que você vai fazer uma pesquisa bibliográfica.
Porque, prioritariamente, uma pesquisa, ela surge do que já existe, né? Do que, de repente, já foi pesquisado. Né? Mas, assim, é necessário você explicar o que é uma pesquisa bibliográfica, até para você deixar isso registrado, que existe essa pesquisa, né? Que existiram pessoas que vieram antes de você e que trataram sobre essa temática. É tanto que a nossa primeira aula ela vai tratar sobre plágio e autoplágio, que é um grande problema na formação acadêmica no nosso país e também em outros países, né? Oi, Vilemar. Bom dia, professor, bom dia a todos. Professor, é um prazer estar novamente aqui. Na realidade, quando eu levantei a mão, a senhora não tinha falado ainda, mas na realidade a pesquisa bibliográfica ela é fundamental. Até porque, muitas vezes, por mais que você entenda de determinado assunto, mas sempre você deve escutar outros autores e outros pontos de vista diferentes do seu, não é? Até para que a gente possa fazer uma compilação de tudo aquilo que outros autores querem dizer e que a gente possa expressar também a nossa reflexão em relação a isso. Mas a pesquisa bibliográfica, para mim, né, professora, que já estou há algum tempo aí no mundo acadêmico, realmente ela é fundamental. Não tem como você fazer pesquisa hoje sem falar da pesquisa bibliográfica. Era só mais essa contribuição, mas muito obrigado, professor. Eu que agradeço, né? Aí eu estou vendo aqui o pessoal participando aqui do chat, né? Assim, bem, assim, de uma forma bem efetiva, né? Fora que acabamos confundindo a revisão de literatura como simples pesquisa de fonte, não é mesmo, né? É a Rochelle. Aí a Josiane vai dizendo, na verdade, necessitamos de uma boa base, que teria sido ensinada na faculdade, mas muitos saem sem base alguma. Eu mesma tive que aprender sozinha, né? Pois é, Josiane. E que bom que você também teve essa disponibilidade em aprender, né? As pesquisas, bem como os métodos. As pesquisas serão aceitas, bem como os métodos, né? Procuro pesquisas, as técnicas de aplicação, o IMA está dizendo, né? Ferramentas, tanto como pesquisas qualitativas como quantitativas, né? Estado do conhecimento, Jaros, mas muito tangencialmente, né? E a Rochelle, do estado da arte, de um tema, inclusive, isso, a gente vai falar sobre na próxima aula, tá, Rochelle? Que é no próximo sábado. A gente vai falar sobre essas técnicas já de uma forma mais, vamos dizer assim, geral. Porque 40 horas, né, minha gente, não dá para falar, né? Muitas coisas, não dá para trazer muitas especificações, aí o foco é vocês realmente pesquisarem, né? As seleções cobram bastante, eu fico sempre confusa. Aí nós vamos falar isso na aula que vem, certo, Rochelle? Vamos lá. Josiane, você levantou a mão para fazer uma consideração? Professora, só uma pergunta bem rapidinha. No caso, eu sei que a senhora já explicou, mas só para me esclarecer, porque eu sou assim, se eu não tiver bem esclarecido, eu confundo as coisas. No caso, o trabalho de conclusão do curso da pós pode ser em qualquer desses métodos citados e em qualquer dessas ferramentas. Pode ser uma pesquisa bibliográfica, pode ser um projeto de pesquisa de campo, pode ser uma revisão de literatura, pode ser qualquer uma dessas ferramentas que a senhora citou aí, né? Que pode escolher. A metodologia, né? Pode Isso, ser método. qualquer uma dessas, é isso. Agora, você é que vai escolher um objeto, uma temática, um tema de pesquisa, junto com o seu orientador, orientadora. O professor Denilson mencionou que é outubro, mas acho que ele tinha me falado de setembro. Enfim, gente, são muitas datas, eu estou finalizando também um projeto, né? E aí são datas demais, mas aí você vai definir mais à frente. O que é importante nessa disciplina? Vocês saírem daqui, né, com esse embasamento fortalecido. Por que eu digo esse embasamento fortalecido? Porque foi você, Ana, que colocou no chat? Não. Foi, eu não. não. Sei, foi eu não sei se foi eu, não. Acho que não foi eu, não. O que Foi, você disse que eu tive que aprender sozinha. Foi, eu tive que aprender sozinha, isso. Porque, assim, Pronto.
minha primeira graduação me ensinou metodologia, mas eles já jogavam os conteúdos e a gente estudasse e, na verdade, ninguém aprendeu quase nada. Eu tive que aprender sozinha mesmo, porque quando eu fui fazer o meu trabalho, eu fui de pesquisa quantitativa. Aí eu tive que aprender a fazer análise de dados através de ferramenta, né, de software, né? Aí, agora, na minha segunda graduação que eu estou fazendo, que é de Ciências Biológicas, que eu até utilizo muitas coisas do meu curso para dividir exemplo, quando vamos fazer as atividades. Quando agora que eu estou fazendo o curso de Ciências Biológicas, eu estou fazendo uma pesquisa de campo, de análise de conteúdo e de fala, né? Mas aí eu tive que estudar, eu disse que eu vou escolher outro método, aí fui estudar sobre eles. Aí, assim, no caso, o nosso orientador, ele já vai estar nos orientando a qual método, se o método que a gente escolher, ele está dentro do que a pós pede, né? Por exemplo, se eu quiser fazer um relato de experiência, né? Em forma de artigo, pode fazer, né? Ou então uma pesquisa de campo, mas vai ter que fazer o projeto, porque pesquisa de campo precisa de Josiane, projeto. assim, sobre o relato, eu realmente não me recordo se é possível fazer. Certo, entendi. Certo, sobre o relato. Por quê? Porque precisa ver, eu sei, com certeza, isso eu sei com certeza, que no PPC está indicado o TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, aquela quantidade de páginas que eu falei, e está indicado o artigo. Mas sobre o relato de experiência, eu não sei se será permitido, mesmo que ele tenha o formato de artigo. Entendi. Então, Tá bom? ou é pesquisa qualitativa, ou pesquisa quantitativa de campo, ou de análise de conteúdo, ou de Aí, assim, não se revisão. preocupe com isso agora. Quem vai tomar essa decisão vai ser o seu orientador ou sua orientadora. Sim, é isso mesmo que eu quero saber, se ele já vai saber dizer qual é o tipo de pesquisa que é aceita e qual é o tipo de método que pode ser aplicado. Eles vão dizer, né? O que é isso, porque aí a gente está falando da parte do que é ciência, né? Certo. Porque geralmente a gente, quando faz pesquisa, faz pelo que o orientador nos orienta. Eu, pelo menos, nunca fiz uma pesquisa em que o orientador dissesse, faça isso, e eu fosse para outro canto, não. Toda vida eu dizia, quando ele chegava para mim, você vai fazer uma pesquisa assim, agora você escolha como é que você quer fazer, porque eu só sei orientar a pesquisa assim. Toda vida eu fiz assim, pelo que o orientador sabia. Tipo assim, tem gente que chega com uma pesquisa nova para o orientador que o orientador não sabe orientar. Aí eu não tenho essa coragem. Então, eu já vou perguntar, o senhor orienta de qual método? Aí é que eu vou pesquisar de acordo com o método que ele orienta. Eu sempre fiz assim. Às vezes, assim, não é que ele não saiba orientar. Muitas vezes, não ele é um especialista. objeto, não é um objeto que ele tem, né, experiência. Então, também tem essa situação, né? Aí, Alisson, são vários profissionais. Oi, James. Marlene, nós estamos tratando de metodologia. A disciplina de TCC será mais adiante. Bom dia, professora. Tudo bem? Posso falar? Pode sim. Bom dia a todos. A senhora falou uma palavra aí, e aí eu peguei o gancho. A senhora falou assim, eu estou trabalhando em um projeto. Eu sou alienígena na área, né? Eu sou de chão de fábrica. Eu, na minha vida, nunca fiz um TCC nem monografia. O que eu faço são projetos. Né? Eu fiz na minha formação, fiz um projeto sistema, né? Para empresarial na época. Depois, na minha pós-graduação, eu trabalhei com o PMBOK. Fiz um projeto que envolvia gestão de incidentes, gestão de serviço e gestão de problemas. Então, o que acontece comigo, assim, dentro da minha esfera, é chão de fábrica, né? Eu vou lá, pego, faço levantamento e pego e coloco em funcionalidade. Então, tudo que eu apresento no trabalho, eu digo, funciona. Porque eu testei. Trabalho com um grupo com os amigos e falo, cara, isso aqui funciona. Porque eu fiz, eu testei. Então, quando a senhora falou em projeto, eu não sei nada de TCC nem de monografia. Então, o meu chão de fábrica quer dizer, tu vai lá e faz. Nesse sentido aí, a senhora pode me dar essa luz? A senhora falou, estou fazendo um projeto. O que seria esse projeto? Ou a diferença entre monografia e TCC? Para me deixar mais lúdico. Eu não estou tão lúdico ainda na área. Agradeço. Obrigado. Tá, James, assim, o projeto que eu falo, né, por exemplo, eu agora estou envolvida num projeto de pesquisa, né? Então, qual é o tema central do projeto?
são as políticas educacionais do município de Fortaleza, né? Então, esse projeto maior, ele é dividido em subprojetos. E esses pesquisadores, eles vão investigar quais foram, né, ou como se desenvolveu a política educacional no município de Fortaleza nos últimos 10 anos. Então, cada subprojeto, ele tem uma temática. Aí você vai dizer assim, nós, na verdade, vamos verificar o que foi feito, como foi feito e quais os resultados. Certo? É isso que nós vamos verificar. Porque você vai, como você trouxe a sua experiência, você trata o quê? Você trabalha com o resultado, que seria, vamos dizer, a última parte do projeto, certo? Na verdade, você vai verificar o quê, como, quando, certo? Por quê? Então, tem uma outra palavra que agora eu não tô, uma outra pergunta que agora eu não estou lembrando, né? Não recordo. Mas aí é o que você vai... E aí a diferença entre TCC... O que é o TCC? TCC é um trabalho que você vai pesquisar sobre um tema, mas você vai... você traz uma maior quantidade de páginas. Por isso que eu te disse que são até 50 páginas, no mínimo 30 e no máximo 50, certo? O artigo não. Para a escrita de um artigo, você precisa ter uma proximidade ao tema que você escolheu, e você também precisa ter um poder maior de síntese. Às vezes a gente foca muito na quantidade de páginas, né? Eu vou ler esse livro, que é um livro mais, vamos dizer, mais fininho, e tem menos a quantidade de páginas é menor. E muitas vezes é um livro que ele pode trazer um nível de dificuldade muito mais elevado. Certo? Então, às vezes, a gente tem muito... Aí pensem, né, na opção que vocês vão fazer. Eu vou fazer um artigo, eu tenho essa proximidade com esse tema. Aí, muitas vezes, mas eu não tenho tempo. Aí você recorre a pesquisas, como foram perguntadas aqui pelo chat. Eu vou fazer uma pesquisa, eu vou partir de um estado da arte, que são publicações a respeito daquele tema nos últimos 10 anos, nos últimos 5 anos, o que as pessoas elas pesquisam sobre o tema. O que é importante vocês saberem? Todos os trabalhos de conclusão de curso ou artigos, eles precisam tratar a respeito das tecnologias educacionais. Todos. As tecnologias educacionais, elas devem estar presentes. Por quê? Porque esse é o foco da especialização, né? E aí, assim, viu, gente, não se preocupe, né, se você ainda não tem essa experiência, porque você já tem um caminho, que é o trabalho com projetos. E aí, aqui a gente vai estar discutindo são as dimensões metodológicas, do como fazer para tomar a disciplina, certo? Aí, assim, é mais adiante, né? Aí, Caio, então, assim, você precisa encaminhar essa sugestão para a coordenação, que é quem vai fazer a orientação junto com os mediadores, né? Mas, normalmente, quando nós temos TCC, nós trabalhamos numa perspectiva de aulas e unidades para que vocês possam já produzir o próprio TCC. Então, naquele primeiro momento você vai definir objetivos e pergunta norteadora. Depois você vai apresentar o referencial teórico, documental, e por aí vai, né? Ô, James. O que você chama de flexibilizadas? Em termos de tempo? A questão de não ter, assim, de não ter tantas atividades, porque, assim, às vezes tem disciplinas que há atividades demais, entendeu? E aí sobrecarrega muita gente e muita coisa. Por exemplo, a gente está concluindo uma disciplina agora, a anterior, que a gente nem concluiu, a gente vai concluir agora, né? Aí já estamos em outra. Certo que essa primeira semana não tem atividade, mas aí quando a gente estiver no período do TCC, né, vai ficar...
Eu sei que não vai ter disciplinas, né? O Renê acabou de falar aqui. Obrigado, Renê. Mas é justamente essa questão de flexibilizar mais essa questão de quantidade de muita coisa, para ver se a gente foca mais no trabalho final do curso, entendeu? Só isso, professora. Mas a sua aula é importantíssima, tá? Eu estou até acompanhando aqui, estou bastante atento, porque eu até ia perguntar se a gente poderia dar sequência até algum projeto de pesquisa que a gente já tinha de outra pós. Porque eu tenho um projeto de pesquisa que é justamente na área de tecnologia. Eu queria saber se eu poderia dar sequência a esse mesmo projeto. Aí, assim, como eu estou te dizendo, essa parte do projeto você pode dar sequência lá no TCC, né? Se é inédito, se tem essa característica, porque também tem as exigências, assim, é algo que você já publicou, né? Então, você precisa, né, levar isso lá para o TCC. E aí, o professor Imar está colocando aqui, colocou o Antônio Carlos Gil, né, como metodologia da pesquisa, está colocando fontes aí no chat que tratam sobre a metodologia da pesquisa, né? E a nossa terceira unidade é projeto de pesquisa educacional e os aspectos éticos, né, que inclusive eu disponibilizei para vocês o chat do Comitê de Ética de Pesquisa do IFCE, e análise de projetos de investigação em educação, né, a elaboração de projetos de pesquisas destinados às tecnologias educacionais, e assim, ai meu Deus do céu, nessa disciplina eu já estou exausto, não sei o quê, das várias atividades, eu vou fazer um projeto de pesquisa. Não. Aqui nós vamos trabalhar, certo? Com um esboço do seu TCC, que eu comentei, né, que vai ser na aula 3, certo? Um esboço do TCC de vocês, certo? E a importância dos aspectos éticos na pesquisa em educação. Por isso que eu fiz a referência às entrevistas, aos questionários, às observações, em algumas circunstâncias, né? E principalmente, mas quem vai ser o meu público, né? Quem serão os sujeitos dessa pesquisa? Se você quer realizar uma pesquisa com crianças, com adolescentes, com menores de idade, então você vai precisar atentar para essa dimensão ética de uma forma muito mais... vai precisar redobrar sua atenção, certo? Quando você vai, de repente, escolher como sujeito crianças ou um público adolescente, um público menor de 18 anos, certo? Gente, todas as perguntas que vocês estão me fazendo aqui é para TCC, certo? A disciplina aqui é metodologia da pesquisa em educação, certo? Então, essas perguntas, elas com certeza serão respondidas na disciplina de TCC. Mas vocês estão ansiosos, né? Eu acho assim que vai ser super tranquilo esse TCC para vocês, porque vocês estão super ansiosos por esse TCC, né? Então, aqui nós vamos tratar como fazer a pergunta, como fazer a pesquisa, certo? É o que nós vamos tratar. John, daqui a pouco, vamos para a apresentação das salas. Todos vocês estão ansiosos hoje? Menino, pelo amor de Deus, né? Ai, meu Deus, ainda bem que aí vocês vão ter 2 dias aí para vocês descansar, né? Para vocês descansarem aí, porque a disciplina realmente abre no Moodle na segunda-feira. Vamos então, né? Aí a agenda da nossa disciplina, né? Anotem, mas isso deve também, né? Deixa eu olhar se está lá no ambiente virtual, porque depois, se não tiver, eu já peço para inserir, mas deve estar aqui. Tá, deve estar... Tá sim, tá? Já está no ambiente virtual aqui, e eu estou aqui no polo de Aracoiaba, viu, professor Jefferson? A agenda já está aqui no polo, né? Vou já mostrar a sala aqui para vocês. Então, hoje, nosso primeiro encontro síncrono, até às 11, né? Semana que vem, estaremos juntos e juntas de novo, certo? Sendo que semana que vem, gente, o horário vai ser diferente. Por quê?
porque semana que vem eu viajo, certo? E eu estarei no Campo Juazeiro do Norte, certo? Como eu retorno após a aula de vocês, de viagem, então a gente vai precisar se encontrar 1 hora mais cedo. Aí eu já estou preocupado com o pessoal que dorme um pouquinho mais tarde, né? Dorme um pouco mais tarde. Vai sim, Jaqueline. Vai sim. Aí, Micaele, você vai precisar assistir a parte da primeira hora de gravação, né? Porque aí a gente precisou fazer esse ajuste, né? Ah, pois é, Amanda. Então, na próxima semana, né, eu sei que é complicado quando a gente muda o horário, porque normalmente vocês têm uma programação, mas é de uma forma atípica na próxima semana em virtude disso, porque eu volto após a aula. Né? E aí tem um detalhe, eu vou de carro, né? Eu viajo quarta-feira, só chego no sábado, certo? Então, só esse... E aí eu vou fazer a aula lá do campus, na semana que vem, né, do campus de Juazeiro. E o nosso encontro presencial no Polo, né, dia 11 de maio. Acho que é a véspera do Dia das Mães, se eu não estiver enganada, né? Mas é dia 11 de maio, será... Justamente, véspera do Dia das Mães. Será o nosso encontro presencial no Polo. Certo? Dia 11 de maio, então já organizem, né? Principalmente quem mora em outros municípios, né? Já vão se organizando, certo? Então, a respeito dos encontros simples e encontros presenciais. Aí, como é que serão as nossas aulas? Né? As aulas em termos de semana, né? Então, a primeira semana, que é a semana 1, né? Que inicia na segunda-feira, nós vamos tratar sobre trabalhos científicos e o plágio. E aí essa data vai mudar, né? Eu já tinha comentado isso com vocês. Vai ser do dia 8 ao dia 22 de abril, né? E aí vocês vão ter uma atividade, certo? Um texto, a elaboração de um texto, certo? Dessa vez, nós vamos ter uma atividade em grupo, que vai ser a da aula 4. As outras atividades todas serão individuais, certo? A aula 2 vai tratar sobre as experiências ensino, pesquisa e tecnologias, que começa dia 13, no próximo sábado, e vai até o dia 27. Então, conforme nós já havíamos conversado, né, os tutores também solicitaram, os professores, que nós tivéssemos umas 2 semanas. Aí, gente, ó, são 2 semanas para estudar, entregar atividade, mais 2 semanas para estudar, entregar atividade, e assim sucessivamente. Então, é o que eu falei antes, gestão do tempo. Foco, né? Aula 3, nós vamos tratar sobre as trilhas iniciais de pesquisa no curso de especialização TED. Então, é essa aula em que vocês vão pesquisar, que até foi perguntado aqui no chat, no projeto pedagógico do curso, que vocês vão pesquisar sobre isso, certo? E vocês vão, certo? E que vocês vão elaborar um esboço do TCC de vocês, certo? É nessa aula, mas eu vou trazer os detalhes na aula da semana que vem, certo? Até porque a próxima aula nós vamos tratar sobre a aula 2 e a aula 3 e a aula 4, perdão. E a aula 4 é aprendendo e refletindo sobre pesquisa em educação, que é uma aula que começa no dia 27 desse mês, e ela finaliza no dia 11, no encontro presencial. Essa é a única aula, né, dessa disciplina que vocês vão se organizar em grupo, né? A respeito dessa organização de grupo, já vou adiantando, vocês precisam verificar com a tutora ou os tutores como é que vocês vão se organizar aí nos grupos por polo, certo? Mas isso só é lá para o dia 20 de abril, né? Eu digo lá para o dia 20 de abril, mas daqui a pouco chega, né, pessoal? Porque o tempo passa rápido, né? Pois não, Vilemar? Nesse caso aqui, a gente já vai sair mais ou menos com um pré-projeto, é isso? É que eu estou entendendo, assim, um pré-projeto
do projeto de pesquisa, como é que é? Assim, eu ouvi a senhora falar que a gente tem que mais ou menos sair com esboço, né? É um esboço, Isso. mas assim, não é um pré-projeto, porque na verdade, assim, vocês vão elaborar um quadro com alguns elementos do que vocês estão pensando para o TCC, certo? E aí não seria um pré-projeto, né? E aí um projeto ele precisa de vamos dizer, de um arcabouço mais amplo, certo? Mas é uma coisa bem Certo. simples, são 2 laudas só, do que vocês estão Pronto, pensando para fazer o TCC. ótimo. É algo bem Obrigado. objetivo mesmo. Professor, só complementando aí, interessante esse momento da gente, para a gente poder ter um norte, né? Um norte como a gente deverá montar o nosso projeto. É bem interessante esse momento, viu? Só para frisar, importantíssimo. E aí, assim, qual é a ideia, viu, Caírton? É que vocês, a partir dessa trilha inicial, que quando vocês se encontrarem com o orientador, a orientadora de vocês, vocês já têm uma proposta inicial. Olhe, né, lá quando houve a disciplina de metodologia de TCC, nós já, eu apresentei isso aqui lá. Será que isso procede? É possível nós desenvolvermos um trabalho a partir dessa perspectiva que nós temos aqui, certo? Então, né, vai se organizando a partir disso, tá bom? Oi, professor Jefferson. Vendo aí toda a divisão das aulas, eu acho que está muito interessante pelo fato de poder fazer um preparo, vamos dizer assim, teórico, né, epistemológico, sobre a pesquisa educacional e também trazer a possibilidade deles já iniciarem a perspectiva prática mesmo, que eles querem fazer o projeto, né? Eles têm a ansiedade de colocar em prática justamente a possibilidade dos conhecimentos que eles têm na tecnologia educacional. Aproveitem, gente, essa disciplina para vocês conhecerem mais sobre o que é pesquisa, porque ela não vai servir só para vocês aqui no campo da educação. Ela vai ampliar o leque de vocês até mesmo quando vocês estiverem dentro do universo da pesquisa em tecnologia, em saúde, em administração organizacional, em tudo. Então, essa disciplina é muito importante. É um pouco cansativa, ela traz teoria, mas vocês vão ganhar muito com ela, muito mesmo. Professor Eymar, o senhor levantou a mão? Sim, é só para completar o que o Jefferson fez e a sua fala, né? E os meninos aqui eu estou vendo que estão muito ansiosos já, né? Perguntando coisa lá da frente já, né? Eu aproveito para vocês, queridos alunos, vejam aquele último assunto sobre pensamentos de... Eu não estou conseguindo ouvir. Está conseguindo? Agora? Alô? Prof, a senhora está conseguindo ouvir? Está um pouco baixo, Eymar. Se você puder falar um pouquinho mais alto, estava baixo, mas o computador. Agora, está melhorando? Melhorou. Para mim, melhorou. Então, tá bom. Para mim. Vocês peguem aquele... agora tem que... Eu não consigo ouvir. Conceitos de mapas mentais. Essa estrutura que nós vamos dar para vocês vão colocando no mapa conceitual. Qual é a pergunta, qual é a dúvida que você tem para fazer a pesquisa, qual o método que você vai usar, e vai ajudar vocês a escrever depois. Acho que é meu computador que está baixo. Desculpe. Mas, assim, a sugestão, né, que o professor Eymar trouxe é que vocês, né, pudessem organizar no mapa mental qual é o tema que vocês querem, qual é a pergunta de pesquisa, uma pergunta de partida, né? Que é praticamente a atividade que vocês vão estar elaborando nessa terceira aula, certo? Nessa aula 3. Então, essa foi a sugestão que o professor Eymar trouxe para vocês, certo? Gente, em relação ao calendário, certo? Em relação ao calendário, viu, Emerson? Conversa com a coordenação, porque essas datas, eu penso que elas estão acordadas desde o início, né, da especialização. Então, lembrando que
a especialização, em virtude do financiamento, ela tem um período, um início, né, para iniciar, mas ela também tem um período para finalizar. E aí, normalmente, esses cursos financiados pela CAPES, eles não podem ser prorrogados, eles não podem ser estendidos. E aí eu falo nível de instituição, né? Eu falo de FCE. Quando nós fazemos uma programação para uma atividade presencial, né, nós precisamos, né, fazer uma solicitação bem antecipada. Né? Antes, essa solicitação, por exemplo, de diárias e de passagens, eram no máximo 15 dias. Agora estão pedindo 30 dias, certo? Então, né, estou dizendo assim, tem uma situação em relação ao calendário, mas aí você conversa, né, com a coordenação, tá bom? Vamos lá. Então, gente, agora nós vamos conhecer, né, a sala virtual e depois nós voltamos para poder tratar a respeito da aula 1, que nós vamos falar sobre trabalhos científicos e o plágio. Né? Será que esse plágio é um problema para nós? Né? Quando nós fazemos menção à ciência, então, vamos tratar sobre isso na nossa primeira aula, tá? Então, aqui, já aparece para vocês a sala? Já, né? Deixa eu dar um zoom aqui. Pronto. Como eu disse a vocês, hoje eu estou logando, né? Essa conta que é a conta do professor Denilson, né? Ok, aí você encaminha para a coordenação, tá bom? Vamos lá. Então, aqui nós vamos vendo, né, a sala, aqui um mural, sempre no mesmo layout que vocês estão habituados, né? Então, a apresentação da disciplina, as boas-vindas, né? Aqui ainda serão criados, né, a biblioteca, como eu já atentei a vocês, para que vocês possam, e essa biblioteca vocês vão acessar bastante, né? Nós vamos também ter um repositório, que são algumas indicações de pesquisa que vão estar aqui nesse repositório, e o nosso fórum de dúvidas, né? Para que vocês possam esclarecer as dúvidas, né? Tanto comigo como com os tutores, né? E aí a nossa primeira aula, que é trabalhos científicos e plágio, que é o que nós vamos tratar agora, né? No decorrer aqui da nossa aula. E aí eu já começo a aula falando, né, que é um problema grave quando nós cometemos o plágio, né? E hoje, além, né, dessas apropriações indevidas, nós ainda temos, né, as inteligências artificiais que as pessoas, né, vão solicitando que essas inteligências produzam, né? Inclusive temos detectado isso nos nossos cursos EAD, e as inteligências vão produzindo e muitas vezes trazem referências que nem existem. Porque isso já aconteceu comigo, né? Eu pedi para uma determinada inteligência fazer um texto e indicar as referências. Quando eu fui checar o texto, os 2 periódicos que a inteligência apresentou, eles existem, certo? Mas os textos que ela indicou, os artigos, eles nunca existiram. Nunca foram publicados, né? E aí o professor René traz, né, uma outra contribuição, que é super relevante, que é sobre o autoplágio. Mas eu já fiz aqui um texto, né? Eu vou aqui só mudar o título, vou só mudar um resumo, algumas palavras no resumo e vou mandar para um evento, e vou submeter novamente, e vou apresentar novamente, né? Uma vez aconteceu uma situação comigo, né, em uma especialização que eu atuei, que simplesmente era obrigatório que o texto fosse inédito.
que sempre é, né, a dimensão desse ineditismo, tudo bem. Eu orientei a moça, né, e a gente vai constatando, né, na experiência em orientação, que existe um processo, né, esse processo, assim, um processo de desenvolvimento da escrita. Mas o texto dela já vinha muito refinado. E ela ia mandando, né? Agora eu vou mandar os objetivos, professora. Uma pergunta. Agora eu estou mandando referencial teórico. Tem alguma coisa estranha aqui. Aí, quando ela mandou a segunda, né, atividade, eu coloquei o objeto que ela estava pesquisando, o tema que ela estava pesquisando, ó. Aí já apareceu 2 trabalhos que ela havia publicado. E eram ipsilíteres aquilo que ela estava me enviando. Né? Então, para vocês verem também, como isso, tem a dimensão do autoplágio, que o professor René já acabou, né? Acabou de comentar aqui pelo chat, e tem as dimensões éticas. Por quê? Porque a exigência do curso é que seja um trabalho inédito, é que seja um trabalho autoral, e que todos os créditos daquilo que foi publicado anteriormente, eles sejam apresentados da seguinte forma, certo? Não, é porque você vai percebendo o desenvolvimento, né? Você vai percebendo, tá? Oi, Rochelle. Oi, professora. Eu estava até com a mão levantada e ia digitar. Eu ministro um curso sobre a utilização de IAs para produção acadêmica. E aí, sobre como você utiliza IAs para fazer filtragem de produção acadêmica, para fazer roteirização de vídeo. E aí eu percebo que existe dentro da academia 2 lados, né? Existem as pessoas que odeiam as IAs, né, e acham que elas são um grande problema, e existem as pessoas que não sabem usar IA, que é geralmente o que as pessoas fazem, pede para o ChatGPT escrever um texto, fazer o melhoramento de um texto, enquanto que a gente tem várias outras ferramentas que são disponíveis para ajudar você a produzir artigos, a realizar filtragem de pesquisa, e aí tem várias ferramentas, várias que eu posso elencar para vocês, que podem ajudar nas pesquisas. E aí essas ferramentas, elas são um aliado do pesquisador, né? Elas vão transformar você em um pesquisador mais eficiente. Só que a maioria das pessoas quer fazer o caminho contrário. Ela quer que a inteligência artificial produza para você. E isso é uma limitação conhecida. Inclusive, pedir que as inteligências artificiais produzam texto é muito errôneo, porque elas são baseadas em uma plataforma que é alimentada de várias formas. Tanto que eu vou apresentar um trabalho para um congresso agora que é sobre o enviesamento das IAs. E o algoritmo que tem discursos, né, que segue a mesma linguagem. Hoje em dia você já consegue aplicar filtros para descobrir se um texto é de uma IA ou não, exatamente por esse viés de linguagem algorítmico que ele tem e repete, né? Então, assim, tem muitas ferramentas que são muito boas. Tem uma delas que é o Research Rabbit, que é uma plataforma para filtrar pesquisas acadêmicas e ajuda você a criar links com outros pesquisadores que pesquisam do seu mesmo tema. Tem várias plataformas que podem ajudar os pesquisadores que são voltadas à IA. Só que o problema é que o próprio pesquisador, por não dominar essas ferramentas, acaba incorrendo no erro de achar que elas vão ser geradores de respostas. E aí isso não funciona e não existe. Mas era só isso. Não, mas é super importante, né, compartilhar, Rochelle, esses conhecimentos, porque, assim, como eu comentei aqui, né, é justamente uma experiência, né, que às vezes a gente vai, né, simplesmente só reproduzindo e dizer assim, não, agora eu vou estar salvo porque tem uma inteligência artificial que vai fazer por mim, não é assim. Né? Eu faço muitas vezes de qualquer jeito porque eu quero me livrar, porque eu quero me entregar, ok. Mas qual é, né, a dimensão, primeiro, autoral. Primeiro, vou chamar, na verdade, nem autoral, mas primeiro ética. Né, que esse profissional que está em formação para as mais diferentes áreas possui. Né? Ou
certo? Ou, de repente, qual é, na verdade, o próprio viés científico que essa pessoa aborda, né? Mas, assim, é super importante. E eu não sou contra as IAs, né? Na verdade, lógico que eu não sou contra nenhuma tecnologia. O que eu faço, né, críticas, é o mau uso de qualquer uma dessas ferramentas, certo? Qualquer uma dessas ferramentas é que eu faço as críticas, né? Mas vamos lá. Então, gente, na nossa primeira aula eu trago esse problema, né, do plágio, e aí nós vamos ter uma tarefa, que é sobre plágio, né, autoplágio e plágio, os danos à comunicação científica. Eu estou aqui no polo de Aracoiaba, né, que vocês viram aí a foto do professor Jefferson, né? Então, começa, eu não vou me deter nos detalhes, porque vocês vão ter acesso à aula no decorrer da semana, né? A partir de segunda-feira. E aí eu trago qual é o significado desse verbo, né? Do plágio. E a nossa fonte, né, de estudos nessa aula 1 vai ser justamente a lei 9610 de 98. Que é justamente, né, a lei que altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Que, inclusive, o professor Jefferson já colocou aqui no chat, né, uma lei de 2022 que triplica justamente o plágio, certo? Que é uma lei que está tramitando, né, e que que triplica a pena para quem comete esse crime, certo? E aí nós vamos partir desse embasamento, dessa lei de 98, para quê, né? Primeiro eu vou na fonte, primeiro eu faço o estudo, que é a lei, né? Para depois realizar a atividade. É super importante que vocês sempre façam esse caminho. Porque muitas vezes vocês querem o quê? Não, primeiro eu vou atrás de fazer atividade, né? Não, primeiro eu preciso estudar. Esse é o percurso. É um projeto de lei. O professor Jefferson está comentando aqui que 2022 é um projeto de lei, né? Vamos seguindo, então. Então, após o estudo, vejam que está em negrito, né? Vocês vão escrever um texto dissertativo evidenciando os problemas acadêmicos e científicos causados pelo plágio. E quais estratégias? Vocês vão citar 2 ou 3, podem ser adotadas por instituições para combater o plágio, podem ser adotadas pelos professores e professoras e pelos próprios estudantes para combater esse malefício na ciência. Então, que estratégias são essas? Aí, gente, nós estamos falando de algo, certo? Que é de 98. Mas como nós encontramos, né, ainda esse problema nos dias de hoje, viu? Aí, Rochelle, voltando a comentar aí sobre o chat, né? Dia desse eu estava com um professor, né, fez um contato comigo, e aí me mandou um print de um texto que foi produzido, né, que foi encaminhado por um estudante, mas produzido por uma inteligência artificial. E no final do texto tinha a identificação da IA. Ele, olha aqui, professora, né, como é que eu faço? Eu disse, professor, não tem o que fazer, né? O senhor vai precisar dar o feedback e a pessoa vai refazer a atividade. Aí vocês veem também a importância da pessoa se organizar nesse processo de formação, porque ainda havia tempo para que a atividade ela fosse revisitada, certo? Então, é o estudo da lei para essa primeira aula e a escrita do texto. Oi, Ana Beatriz. Deixa eu falar o fato que aconteceu ontem mesmo, professora. Eu estava conversando sobre algumas coisas que eu já aprendi aqui no curso com uma colega de história, né? Sobre melhorar a comunicação e tal. Aí ela estava aplicando umas coisas que eu falei para ela que eu tinha aprendido aqui. Aí ela aplicou, né? Aí os meninos... ela pediu a fonte no trabalho.
Aí os meninos colocaram assim, ó, elaborado por IA. Pois é, mas assim, aí cabe muitas vezes a quem está mediando, né, o professor, que está lá na sala de aula, né, pronto, o professor Renê está lembrando da frequência, né, até pelo horário que já são 10h46. Quem está lá mediando, né, que de repente, assim, o que fazer quando essa situação acontece, né? Mas aí, essa primeira aula, o objetivo dela é que vocês, né, se conscientizem do problema que é o plágio e, principalmente, evitem cometer esse crime. Porque o plágio, gente, ele é um crime. Então, essa é a temática que nós vamos usar na nossa primeira aula, que nós vamos recorrer na primeira aula. Oi, Ana. Você acionou a mão novamente, certo? Aí vamos aqui, voltando à sala virtual, né? Eu vou falar hoje das aulas 1 e aula 2, certo? Depois a gente comenta sobre as aulas 3 e 4, para também não ficar tanta informação. Então, na aula 2, nós vamos ter por tema experiências, ensino, pesquisa e tecnologia, né? Então, nessa aula, nós vamos tratar sobre a pesquisa em educação de forma mais ampla, né? E teremos um fórum para debater sobre esse tema, né? Qual foi a nossa ideia aqui, né? Partir da experiência que vocês têm com pesquisa, com projetos, né? E aí, principalmente nas áreas de tecnologia, certo? Se de repente vocês não têm nenhum problema, né? Mas alguns já comentaram aqui no chat, né? De pós que já fizeram, de projetos que já desenvolveram, ou de atividades que já trabalham, né? Da própria socialização que vocês têm feito aí com algumas pessoas, né? Então, a aula 2, ela vai ter, né, como foco um estudo de um artigo, né, que é a pesquisa em educação, certo? Um vídeo, que é educar pela pesquisa, e aí lembrem-se, né, que o ensino com pesquisa, ele faz parte também da ementa da nossa disciplina, ele faz parte do programa, né, da nossa disciplina, e é um fórum, né? Qual é a pergunta desse fórum? Vai ser, cada estudante vai postar uma única vez, né, respondendo ao questionamento. Nós perguntamos, qual a experiência de pesquisa mais significativa que você tem até o momento, considerando o que foi retratado no artigo e no vídeo? Por isso que eu preciso partir do que está sendo indicado para estudo, né? E, na mesma postagem, vocês vão responder o que vocês, né? Quais foram os critérios que vocês utilizaram para escolher essa experiência, certo? E aí, pessoal, algo que nós temos constatado, né? Nos fóruns que têm sido propostos no decorrer da especialização em algumas disciplinas, é que vocês, assim, vocês vão fazer a postagem, um post único, certo? E que vocês vão interagir com a postagem de 2 ou 3, de 2 estudantes da mesma turma, né? Mas essa interação, ela precisa ocorrer de forma o quê? Embasada. Porque, às vezes, você vai dizer assim, mas eu gostei. Nós comentamos sobre isso na disciplina de Fundamentos da Educação à Distância, que eu lembro. Foi muito bom, concordo contigo, né, e etc. Certo? Então, vocês colocam isso, certo? Mas a interação, ela não pode ser uma única frase. Por quê? A partir do momento que você posta, automaticamente você precisa ser avaliado. Então, quando você diz gostei, o tutor, a tutora vai atribuir uma nota a essa sua postagem, né? Então, essa aula 2, ela vai partir o quê? Do estudo do texto, do vídeo
mas ela vai contemplar a experiência que vocês têm em pesquisa. Então, é algo bem, bem tranquilo, tá? Pois não, Rochelle? Gente, a frequência, todos assinaram. Oi, professora. Eu ia falar sobre as categorias de plágio, que a gente teve uma mudança nas categorias de plágio recentemente, inclusive pelo plágio que é feito através de IA, né? Que é um plágio que, na verdade, utiliza uma referência que não necessariamente é uma cópia, mas é um contexto copiado, que é exatamente esse que acontece com os alunos que copiam o texto da IA e colocam lá, né? Geralmente, na minha sala de aula, eu pego os alunos, eles têm que fazer resenhas e fechamentos de textos, e às vezes eles pedem para a IA fazer. E aí pegam um vídeo, né, e pedem para a IA fazer. E aí, geralmente, eu seleciono uns 4 textos em sala. E aí você pega 2 textos das pessoas que realmente fizeram o texto, e pega os 2 textos das pessoas que fizeram por IA. E os textos das pessoas que fizeram por IA utilizam as mesmas palavras, que são as marcações de texto que a IA usa. E aí eles ficam horrorizados como é uma coisa diametralmente oposta, né? Apesar da IA ter todo esse embasamento em buscar ter uma escrita de representação humanizada, não tem nada a ver com o que a pessoa escreve, né? Porque o pensamento dela vai ser muito enviesado. E aí, geralmente, eu explico para eles que isso é uma prática de plágio, né? Você foi lá e copiou um texto contextualizado de outra pessoa, é uma cópia. Se ele tivesse lido aquele texto e produzido a própria informação a partir daquele resumo, né, daquele roteiro, buscasse a referência, estava tudo certo. E isso é um desafio que eu tenho percebido com todo mundo, inclusive trago a meia-culpa, né, para mim. Às vezes a gente usa a facilidade da IA para qualquer coisa. Às vezes eu vou comentar, fazer a correção de um trabalho, eu digito a correção e peço para a IA suavizar a informação. Então, é natural que a gente use isso, né? A gente volta para a mesma máxima de que é saber fazer o uso daquilo. Mas era só isso. Tá, e aí, assim, é super importante, né, já que nós estamos abordando essa temática do plágio, que isso é um plágio. Por quê? Porque não foi uma produção sua, autoral, e que você se apropriou, né, das ideias de outras pessoas, né, que muitas vezes, como você disse, como tem um algoritmo, então, dependendo do tipo de pergunta que você faz, ela vai fazendo os cruzamentos e ela vai, né, enviesando. Então, você, de todo modo, cometeu um plágio, né? Gente, então, assim, tranquilo em relação às nossas 2 aulas, aula 1, com a elaboração, com o estudo da legislação, e aula 2, né? E aí vamos nós. O que eu, né, a Roberta trouxe já um tipo de plágio, né, mas assim, qual a ideia inicial que vocês têm sobre plágio? Oi, Cícero, pois não? Coloquem aqui o que vocês concebem como plágio. Ou que, para você, o que é plágio? O que mais, gente? Em relação para vocês, o que lembra... Tá no sentido, né? Dadas as experiências que vocês já têm, tá no sentido. Tá nesse sentido. A Jaqueline está dizendo... Gostei, viu, Zélia? É preguiça de pensar, né? E aí você, quando você tem essa preguiça, você vai lá e pega as coisas, pega as publicações, né, as produções das outras pessoas. Mas gostei da referência do preguiça a pensar, né?
Pois não, Alexandra. É Alexandra ou Alexandra? É Alexandra, mas foi um erro. Ah, tá. Tudo bem. Certo? Eu já ia falar uma coisa, né? Copiar textos, esquecer das publicações, né? Da apropriação de ideias. Muito bem. E aí, gente, é isso que eu quero, né? Assim, é isso que nós queremos que vocês, né? Façam essa apropriação da lei, né? Dessa lei que é de 98, justamente para quê? Para que vocês possam atentar como isso é danoso para, né, o desenvolvimento da ciência. Então, um dia desse eu estava vendo uma reportagem, foi um primeiro-ministro de um país, né, que cometeu um plágio em um trabalho, não sei se não me falha a memória, foi a tese que ele apresentou, e ele simplesmente pediu a exoneração do cargo, né, por esse crime que ele cometeu. Né, porque isso foi algo tão grave que ele acabou que pediu a exoneração. Então, como isso é danoso? E aí, nada mais salutar do que a gente falar sobre isso nessa disciplina de metodologia da pesquisa, já que vocês estão tão ansiosos, né, por esse TCC. Às vezes, assim, né, a pessoa não vai lá, né, às vezes a pessoa, o estudante, ele não vai lá, ele não copia, mas ele vai, solicita que alguém faça por ele. Será que isso é plágio ou não é plágio, né? Aí vai muito mais pelas dimensões éticas do que o próprio plágio em si, né? E aí, como fonte, né, eu deixo para vocês, né, um vídeo, né, que trata sobre os direitos autorais, e o vídeo ele vai justamente responder a essa pergunta, né, um especialista, que também traz várias, né, na descrição do vídeo, ele traz vários links para você acessar, para que vocês tenham acesso a materiais sobre plágio. Né? Então, eu achei bem interessante esse vídeo, é um vídeo curto, 6 minutos, são 6 minutos e 18 segundos, né? Deixo essa indicação, já escaneiem aí o QR Code, porque vai auxiliar vocês também no estudo a respeito da lei, né, que trata sobre o plágio, ok? E aí trago, né, faço uma consideração inicial sobre a Lei 9610 de 98, que é a lei, né, que altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Essa lei, né? E no artigo 5º, né, para os efeitos dessa lei, considera-se que, né, a publicação, o oferecimento de obra literária, artística ou científica ao conhecimento do público, com consentimento de autor ou de qualquer outro titular de direito do autor, por qualquer forma ou processo. Certo? Então, vai tratar, né, das dimensões sobre o direito autoral. Aqui eu só trouxe, né, um parágrafo para que vocês possam saber da gravidade do que se refere a essa publicação, certo? Então, essa foi a temática da nossa primeira, que é a temática da nossa aula 1, e que nós já tratamos no encontro síncrono, ok? Aula 1, escrita, né? Autoral, individual, o texto, que vai tratar sobre os danos do plágio e as estratégias que podem ser adotadas pelas instituições, pelos professores e pelos estudantes, né? E a aula 2 é o fórum, que vocês vão apresentar as suas experiências com pesquisa, tá? Então, 11 horas, né? Por hoje é isso, certo, gente? Perguntas a respeito dessas duas aulas? Perguntas? Assinem a frequência, tá? Por favor. Muito obrigada pela participação de todos e todas, né? Desejo um ótimo final de semana. Bom final de semana. Igualmente, meu amigo. Na segunda-feira, assim que a disciplina for liberada,
eu já mando uma mensagem para vocês, tá bom? Obrigada, gente. Um ótimo final de semana.